a Bíblia não é horóscopo. Ela não foi escrita por João Bidu. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje. É um vídeo sobre leitura bíblica. Nesse vídeo eu quero apontar para você o que não é e o que é leitura bíblica. O que você não deve fazer quando você for ler as Escrituras. Vamos lá? Mais um vídeo hoje para você que me acompanha, que sempre vê um pouquinho dos vídeos. Eu quero falar hoje sobre leitura bíblica. E o título do meu vídeo assim, para a gente pensar por que ler a Bíblia se eu não estou sendo edificado por ela? Bom, é de muito costume das pessoas que quando vai ler a Bíblia, a pessoa não tem costume de fazer uma pesquisa sobre ela. Muita gente acha que ler a Bíblia é apenas você pegar ela, abrir em qualquer texto, ler um versículo qualquer de algum texto, fechar e tá tudo certo. Bom, não é assim. Imagine como um judeu lia as Escrituras. Se as Escrituras não eram separadas por capítulos e versículos, as Escrituras eram feitas em rolos, livros diferentes, e a pessoa tinha que ler todo o texto para entender tudo o que estava acontecendo. Nós sabemos que a Bíblia ela contém uma mensagem específica, e a mensagem de Deus para nós, a revelação de Deus para que nós possamos entender o seu plano, a sua vontade, o seu querer sobre as nossas vidas. Só que é muito pregado muitas vezes a seguinte frase: olha, se você ler um versículo por dia, em tanto tempo você vai ter lido a Bíblia inteira. Eu já concordei muito com essa frase justamente para incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Só que, observando um pouco mais, hoje eu já não concordo mais com essa afirmativa. Porque a Bíblia é um livro de pesquisa, é um livro das palavras, da vontade, da revelação de Deus. Então, se é um livro de pesquisa, eu não posso abrir um versículo qualquer e ler. Nós sabemos que todo texto tem um contexto, tem um tempo, tem uma sociedade, tem uma cultura, tem tudo que nos ajuda a entender o porquê que Deus inspirou o autor a falar aquilo naquele momento, para aquelas pessoas e por quê. É isso que nós temos que entender sobre as palavras de Deus. Agora, quando nós vamos ler a Escritura, eu quero dar uma informação para você. Olha só. Relacionado a capítulos e versículos. Eu quero dizer para você que a Bíblia nem sempre ela foi assim como nós conhecemos, né? A minha Bíblia está aberta aqui aleatoriamente em Lucas 2. Lucas 2 tem 52 versículos, né? Ou seja, o Lucas capítulo 2, 1 a 52. Então, quando nós vamos nos endereçar na Bíblia, e nós temos que entender que capítulo e versículo é para nos ajudar a ter o endereço das coisas de onde está escrito, não quer dizer que esse capítulo ele pode ser isolado. Porque se você isolar um versículo desse de todo o resto, você está fugindo da mensagem que o autor quis passar no todo. Porque todos estes versículos aqui contêm um texto inteiro. Eu não posso divorciar o versículo 1 do versículo 52, é a mesma história de Lucas. Então, qual a informação que eu quero te dar? Que nem sempre a Bíblia foi do jeito que a gente conhece. Olha só, Stephen Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Stephen Langton publicou uma versão da Bíblia em latim, Vulgata, com sua divisão de 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Essa divisão de capítulos e versículos dura até hoje. A versão da Bíblia Langton ficou conhecida como a Bíblia Parisiense. Mais tarde, em meados do século XVI, a Bíblia de Lutero, publicada em 1534, foi impressa com essa divisão. Robert Estienne, conhecido como Stephanus, impressor da Parisiense, acrescentou a divisão em versículos em 1551. Veja só,
em 1227, a Bíblia foi separada em capítulos, tipo Lucas capítulo 1, 2, 3, 4, 5, somente dessa forma. Então o capítulo 2, você lia ele inteiro, sem nenhuma divisão de versículos. Só aqui em 1551 que houve a divisão em versículos. Primeiro Estefânios reeditou uma divisão feita por Pagnino de Lucca, um monge dominicano que em 1541 havia repartido a Bíblia em 1527 versículos. Estienne retocou os versículos do Antigo Testamento e reelaborou todo o Novo Testamento. A Bíblia então foi dividida em 31.102 versículos, sendo 23.145 no Antigo e 7.957 no Novo. Então presta atenção. Tudo que está aqui hoje, separado em capítulos e versículos, é para nos ajudar a endereçar. Mas não era a intenção de quem fez isso divorciar capítulos e versículos um do outro. Existe um contexto a ser observado. E se você ler a Bíblia sem fazer uma pesquisa de contexto, geografia, cultura, sociedade, religião, você não vai ser edificado. Você não vai entender a mensagem toda que Deus quis passar para nós. Então é um erro muito grave você abrir a Bíblia e ler um versículo só. Vou ler um versículo aqui, fecha o olho, bate o dedo em cima da Bíblia e leu aquele versículo. Há situações de gente que comete loucuras porque isola versículos da Bíblia. Certa vez uma mulher estava querendo sair do emprego, porque estava tendo dificuldades e controvérsias e discussões. Ela falou que foi fazer uma consulta com Deus. E ela abriu o texto da Bíblia, qualquer aleatório, bateu em cima um texto e disse: o texto que tiver aqui vai ser a minha resposta. E quando ela botou o dedo, estava escrito bem assim, sai da casa rebelde. Logo ela entendeu que ela devia sair do emprego porque a Bíblia estava mandando ela sair da casa rebelde. Mas ela foi consultar um irmão presbítero que tinha mais experiência. O irmão falou assim: irmã, não é assim. Não é porque você fez isso que Deus está mandando. Não é assim que nós lemos a Bíblia. E ele explicou todo o contexto de Israel, que Israel estava em rebeldia contra Deus e Deus mandou o povo sair daquilo. Então, nós podemos cometer erros grotescos. Nós podemos achar pretextos para tudo na palavra de Deus, na Bíblia, para fazer o que a gente quer. Inclusive, heresias, maldades, crimes, ódio. Então, assim, eu não posso olhar para a Bíblia e achar que ela é o horóscopo. Se você quiser ler assim, você entra no horóscopo lá do João Bidu, que lá todo dia tem uma previsão mentirosa para você. Achar que eu posso abrir a Bíblia e pegar um versículo catado como uma galinha cata milho é errado. Você não vai ser edificado. Então procure examinar para entender tudo o que está acontecendo, o que Deus tem para falar com a gente pelo contexto, pelo todo da Bíblia. Existe uma mensagem para nós no todo. É uma mensagem específica de redenção, de salvação, de bênção, de santidade para nós. E se eu catar, que nem uma galinha cata milho, eu vou me frustrar. Eu vou dizer o que Deus não disse. Eu vou fazer o que Deus não mandou eu fazer. Então preste bem atenção, você não pode pegar a Bíblia e fazer o que você quer com ela. Aprenda que a Bíblia é um livro de pesquisa. A Bíblia é um livro que precisa de respeito no tratamento com ela. E só assim você será edificado. Amém?